Boa noite, irmãos. Graça e paz. Como vocês estão? Estão bem? Então, você está participando do nosso culto do Verbo da Vida Mauá, culto Quintas Especiais. E aprove a Deus que hoje eu estou ministrando para você, não é verdade? Então, faz uns dias que eu venho pensando, naquilo que eu vou ministrar nessa noite. E o Senhor vem falando algumas coisas a respeito de não intimidar e nós agirmos de acordo com a palavra de Deus, daquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente tem conhecimento da palavra de Deus. Claro que vem as circunstâncias, se levantam as circunstâncias, seja ela onde for, nos negócios, na vida familiar, na vida financeira, em qualquer área que se levantar coisas, você tem de agir de acordo com a palavra. É tempo de agir, irmãos. Nesse tempo de quarentena, nessa pandemia, é tempo de você não ficar parado. Claro que a mídia, as coisas, é tudo para a gente ficar parado, tudo para a gente não fazer nada. Mas, irmãos, isso você pode parar tudo, mas dentro de você há uma fonte de águas vivas que pode se mover quando você se move a favor da palavra de Deus. Se faz necessário, irmãos, você buscar o Senhor com mais intensidade, buscar o Senhor e a sua justiça, porque, irmãos, quando eu e você reagimos e agimos de acordo com a palavra, não tem como você ficar parado ou ficar inerte, sem você ter nenhum proveito daquilo que você aprendeu. Assim foi, irmãos, na vida de alguns homens na Bíblia. Quando você começa a estudar e ler a Bíblia, algumas passagens que alguns homens precisou e decidiu agir à altura da palavra, como também ele teve de corresponder àquilo que ele tinha o conhecimento com Deus. Então, nós não devemos se intimidar. Assim foi vários homens, inclusive Jesus foi um dos homens, irmãos, que mais nos encoraja nessa forma de você não se intimidar, porque se levantou circunstância em tudo contrário a que ele cria no seu Pai. E na verdade, irmão, ele não se intimidou com os processos, com as coisas que se levantavam. Até os próprios irmãos dele não acreditavam nele, mas ele sabia quem ele era, ele sabia para o que ele veio fazer aqui na terra. Assim é eu e você. Nós temos uma missão aqui na terra, de fazer o bem a todo mundo. Nós temos uma missão, irmãos, porque Deus não nos colocou aqui na terra e não nos deu um espírito de covardia nem de medo, mas Ele deu de ousadia, Ele deu um espírito, irmão, de vitória que está dentro de você. Esses homens antigos que eu vou falar, eles não tinham o Espírito Santo como eu e você tem, porque eu e você tem o Espírito Santo que é o nosso ajudador. Quando você considera o Espírito Santo que está dentro de você, irmãos, você reage de outra forma e você tem mais força naquilo que ele veio fazer dentro de você. Eu estava, irmãos, estudando a vida de alguns homens na Bíblia. Um deles foi os 3 homens que passaram pela fornalha de fogo. Você sabe que em Daniel 3, 1:30, fala toda a história da estátua de ouro, onde teriam, aquele povo naquela época, o rei declarou uma lei que aqueles homens daquele lugar teriam se prostrar e adorar a uma estátua de ouro. Mas tinham 3 homens, 3 servos de Deus naquela época, que eles não se dobraram. Não que ele foi desobediente, mas sim, ele não podia se curvar porque ele acreditava a um Deus altíssimo, a um Deus poderoso, a quem ele servia. Você sabe a história de Sadraque, Mesaque e Abidneu. Eles tinham todos motivos para não adorar a Deus, e sim se prostrar a esses deuses, a esse estátua de ouro que o rei declarou. Mas ele tomou uma decisão. Irmãos, você sabia que nesse tempo de pandemia, nesse tempo de quarentena, é tempo de decisões? É tempo de decidir a quem você crê, a quem você serve e ao que você acredita, que é a palavra de Deus.
A palavra de Deus, a Bíblia é Deus falando com nós. É a voz de Deus para nossas vidas. Então, irmãos, aqueles 3 homens, eles não se prostraram, mas eles decidiu. Tem muitas coisas hoje nas nossas vidas, irmãos, seja ele nos negócios, seja ele na família, seja ele em qual área que você esteja precisando a tomar decisões e agir. Porque, irmãos, tempo de crise não é tempo de você ficar parado, é tempo de agir. Nós estamos em Cristo, lembre disso. Você e eu estamos em Cristo, não em crise. O mundo está em crise e vai de mal a pior. Cada vez mais, que cada tempo que vai se passando, a cada ano que vai passando, irmãos, está chegando ao fim, está mais próximo, e a própria Bíblia diz que os dias são maus, e cada vez mais vai piorar a situação. Mas glória a Deus, porque eu e você tem um Deus, um Deus vivo, um Deus poderoso, que está dentro de mim, de você, através do Espírito Santo, que está em mim e em você, não é verdade? Então, irmão, aqueles 3 homens, ele decidiu a crer. Ele decidiu a tal ponto que ele foi à fornalha para a morte. A tal ponto, irmão, que aqueles soldados que levaram aqueles 3 homens para a fornalha, morreu queimado. Com a quentura e com o fogo, que era tão grande. Mas aqueles homens, irmãos, eles sabiam a quem Deus ele servia. A tal ponto, irmãos, que eles mesmos que soubessem, mesmo que eles estavam sabendo que ele ia para a morte, que eles iam passar por aquela fornalha, eles iam para ser jogados naquela fornalha, mas eles iam confiando, eles estavam crendo. Nessa pandemia, você está crendo em quem? Você está crendo em quem? Lembre que você e eu foi lavado com o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi ele que morreu na cruz e despejou todo o sangue por mim e por você. Então, irmãos, claro, vamos fazer com cautela as coisas. Não vamos provocar, mas sim vamos se guardar. É bem verdade, nós usando máscaras, fazendo os procedimentos que devem ser, mas não deixando o medo a nos chegar a tal ponto de nos parar, de não agirmos à altura e nos intimidar. Tem muitas coisas, irmãos, daqui para frente que vai se vai levantar para o cristão para intimidar, para ele intimidar a tal ponto, para ele encurralar cada um cristão, para dizer a quem você serve. Mas seja como aqueles 3 homens que não tiveram medo. Eles foram para a fornalha. Mas, irmãos, o rei, que era um rei poderoso, quando viu aqueles 3 homens jogados na fornalha, e quando ele viu que tinham 4 homens naquela fornalha, ele falou: não foram 3 que nós colocamos? Quem é a quarta pessoa? Foi o Deus poderoso que aqueles 3 homens serviam. E assim, irmão, aqueles 3 homens, mesmo dentro da fornalha, ele deu grande testemunho do Deus que ele serve. Por isso, irmãos, que nós, aqui na terra, devemos mostrar ao mundo a que Deus nós servimos. Para eu e você ser influência lá fora. Nós temos influência a tal ponto de atrair esses homens, atrair essas mulheres para o reino de Deus, para a salvação. Isso é responsabilidade minha e sua. Para quê? Para o bom testemunho, porque às vezes muito calado tem grande testemunho. Porque às vezes o seu calado é melhor do que falar tanto. O seu procedimento do calar é melhor do que você estar falando pelos cantos, irmãos, falando de um e de outro, reclamando, murmurando, falando do medo, duvidando da sua fé, que não vai levar você a lugar nenhum. Por isso, irmão, que é tempo de decisões. É tempo, irmão, de você agir à altura, de acordo com a palavra que você aprendeu. Aprenda como Paulo. Paulo nos ensina muito nas cartas dele. Paulo, cada vez mais que passava por circunstância, irmãos, ele nos motivava, ele motivava os irmãos que o acompanhavam. Com uma palavra de incentivo, agindo à altura na palavra, mesmo às vezes todo quebrado, todo cheio de pancada, mas ele dizia: vamos continuar, vamos para outra margem, vamos continuar.
Era esse estímulo que ele tinha para os irmãos. E cada vez mais aqueles irmãos, quando via Paulo todo quebrado, em achando que Paulo ia desistir, ele avançava. Sabe? Outra coisa, Noé. Me veio também a história de Noé, Gênesis 6, de 1 a 22, e no capítulo 7 também, que fala todo o relato de Noé, que ele não tinha nenhuma probabilidade, não tinha nenhum vestígio de chuva, onde Deus falou com ele, para ele construir uma arca. Em tempos de difícil, em tempos de dificuldade, em tempo que tudo estava escuro, é como nós estamos vivendo agora, nesse tempo. Parece que tudo está escuro, parece que tudo está acabado. Parece que tudo está... acabou tudo. Mas não. O Noé, ele creu na voz do Deus dele. Ele creu, ele decidiu a crer. Claro, irmãos, para que eu e você tenham uma intimidade com Deus, é preciso a gente ser pessoas ousadas, intrépidas, confiar na palavra, ter fé do tipo de Deus. Ter uma vida, irmão, separada para uma vida de adoração, uma vida de consagração ao Senhor. Você não vai ser um robô, mas não é isso que a Bíblia fala, é uma vida de consagração, de integridade com a palavra de Deus. A altura que Deus nos ensina, a altura que a palavra explica, falo, por isso creio. Creio, por isso falei. É essas verdades que você tem que ter no coração. Se a palavra diz que devemos confiar, então devemos confiar no Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Se a Bíblia diz que 1000 cairão à sua direita e 10.000 à sua esquerda e você não será atingido, é isso que você acredita. Eu sempre digo, irmão, na igreja, eu vou morrer crendo. Eu vou morrer crendo. Eu vou para a glória crendo. Mesmo quando eu morrer, eu vou dizer, eu cheguei aqui, Senhor, mas eu criei naquilo tudo que você falava, na sua palavra. Então, irmãos, é melhor você decidir hoje. Você decidiu hoje. As coisas velhas já passaram. E tudo que se passou, tudo se fez novo. Então, se você é nova criatura, você é em Cristo Jesus. Você está em Cristo. Não foi diferente com Jesus. Não foi diferente com Paulo. Não vai ser diferente comigo e com você. Por isso, irmãos, que Noé, naquele dia, tempo de decisão. Ou ele decidia a crer, ou ele não decidia. Ele decidiu a crer que ia fazer aquela arca, e em determinado momento ia chover, ia molhar toda a terra, e ia cobrir toda a terra, onde muitas pessoas falavam que ele era louco, falavam que ele era maluco. Então, irmãos, em tempo de pandemia, quando você fala da cura divina, sobre a salvação, que está incluso a cura para a sua vida, quando nós falamos a algumas pessoas, as pessoas ainda às vezes criticam, achando que isso é historinha. Não, irmãos, isso é a verdade de Deus. Isto é a verdade de Deus. Ainda nosso Deus é o mesmo Deus da antiguidade, é o mesmo Deus de hoje e do amanhã. O nosso futuro pertence ao Senhor. Por isso que nós devemos confiar nele verdadeiramente. Confiar, não desanimando, não se intimide para as circunstâncias. Qual o que está lhe afrontando para você ficar tímido? O que é que você está se levantando contra você? Para deixar você de agir, para deixar de você reagir à altura da palavra de Deus. Não é tempo de você de intimidade. Não se intimide, irmãos, com essas coisas. Isso apenas é um pequeno exercício, uma tarefa de casa, porque ainda vai acontecer grandes coisas ruins, como a palavra fala. Mas você tem um Deus Todo-Poderoso. Os dias são de mal a piores, mas você tem a palavra de Deus. Você tem um Deus vivo dentro de você. Você tem o poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em vós. Então, se você tem o Espírito Santo, que é o ajudador, grandes coisas você vai fazer. Mesmo no meio de pandemia, mesmo no tempo de quarentena, irmãos, é tempo de você ter novas ideias. É tempo de você ser criativo, irmãos, porque sua mente está parada.
Então, quando a nossa mente está parada, é tempo de você botar ela para produzir coisas benéficas, coisas boas, coisas grandes, irmão, na sua mente. O diabo é mentiroso, o diabo é burro. Porque é nesse meio dessa circunstância onde você põe a sua mente para você trabalhar de acordo com a palavra de Deus. Quando você põe a sua mente a trabalhar, imagina só, quando voltar tudo normal, sua mente cacheada de ideias, cacheada de sugestões, coisas boas, de pensamentos lá do alto, sugestões lá do alto. Imagina quando você põe em prática, você só tirando da gaveta e colocando para fora. A carta da manga, o que Deus fez dentro de mim é isso, e é isso que eu vou agir. Então é tempo de você agir, não é tempo de você ficar parado. As pessoas falam, é tempo de ficar parado. Não, é mentira do diabo. É tempo de você agir no seu coração em oração. É tempo de você agir dentro de você em adoração. É tempo de agir dentro de você em palavras de sabedoria, de conhecimento e de revelação aumentando dentro de você. Aquele que não tem sabedoria, peça que o nosso Pai dá gratuitamente, é dom de Deus. Ele gosta e Ele quer dar. É tempo de aumentar dentro de você sabedoria, conhecimento, revelação. E não de intimidar. Não de deixar de agir. Mas é tempo de agir. Esses dias eu estava sonhando, eu tive um sonho bem interessante, irmãos, dentro de mim estava como se fosse um ciclone, um redemoinho. E eu fui buscar do Senhor, eu disse, o Senhor, o que você quer falar comigo nesse ciclone? Ele informou dentro de mim dizendo assim, é tempo de você agir, é tempo de você agir, é tempo de você se movimentar. Não deixe a tristeza, não deixe a angústia, não deixe nada lhe parar. É tempo de você agir. Se programe, zere tudo na sua mente e se programe para as coisas melhores que eu vou te apresentar. Aleluia! É tempo de você agir. É tempo de você colocar a sua mente em operação e você pensar naquilo que vai fazer daqui para frente. Porque quando normalizar as coisas, você está um passo à frente. Porque a palavra é assim. Quem tem um Senhor dentro de nós, se tem um Senhor dentro de nós, é tempo de agirmos e a gente está em rotação. Amém? Aleluia. Sabe, irmãos, também me veio 2 Reis 5, que fala da cura de Naamã. Deus usou uma mulher, uma serva dele, para falar, rei, vá atrás do profeta. E quando ele foi, irmãos, achei interessante, quando ele foi atrás do profeta, ele resolveu, ele tinha uma decisão, de ir ou não ir. Ele já estava morto, ele já estava com lepra, ele já estava com o corpo todo chagado, mas foi um tempo de decisão para ele também. Ele decidiu a ir à procura do rei. Primeiramente, ele mandou várias coisas. Ele mandou muitas ouro, prata ao encontro do rei. Mas o rei não quis nada disso. Interessante, o rei não, o profeta não quis nada disso. Mas o profeta queria só uma coisa, curá-lo. Então, irmãos, para o mundo muitas coisas são loucuras. Para o mundo muitas coisas são loucuras. Mas para o povo de Deus, irmãos, não é loucura, é sabedoria de Deus. Vindo pensamentos do alto, vindo sabedoria do alto. E quando aquele profeta falou para Naamã que ele fosse naquele rio, onde aquele rei achava que aquele profeta ia mandar ele para os melhores rios da região, mandou para um rio, irmão, que não tinha tanto ibope, mas mandou dar 7 mergulhos. E ele não quis dar aquele mergulho. Mas aquele povo que estava, rei, você já está assim, o que é que custa? Você dá 7 mergulhos, você não já está ruim? Você não já está russo? Como diz no popular? Ele decidiu. Tudo na nossa vida, irmãos, é formado de decisões, certas ou erradas. Você tem que decidir ao certo. Porque o nosso Senhor, Ele dá o livre-arbítrio. Então, irmãos, sonda o seu coração. Sonda o seu coração. Sonda o seu coração nessa noite. E procura agir à altura da palavra. Procura decidir a fazer as coisas certas. Decide hoje
a mudar o teu ciclo da tua vida. Tu tanto vem pedindo, eu quero mudança de vida, eu vou fazer uma mudança de vida, eu vou fazer uma mudança de vida radical. Irmãos, mudança de vida é quando nós mudamos de atitude, quando decidimos as coisas certas. Então aquele rei decidiu dar os 7 mergulhos, e você sabe a história, ele saiu curado, ele se levantou curado daquelas águas, porque ele ouviu aquele profeta falando e ele decidiu agir à altura. Então, irmãos, o que é que nós estamos falando? O que é que nós estamos fazendo? Lá em Gálatas 6:9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desfalecemos ou desanimarmos. Por isso, irmãos, todo o tempo faça as coisas boas. Todo o tempo decida as coisas boas. Todo o tempo haja nas coisas boas, nas coisas corretas, nas coisas do alto, nos pensamentos de Deus. Porque até mesmo eu e você tem a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, como é que podemos pensar errado? Se eu e você, se a Bíblia fala que eu e você tem a mente de Cristo, não podemos, irmãos, andar com mentes de medíocres. Então, irmãos, é tempo de fazer o bem. Se nós fazemos o bem, vamos colher coisas boas. Mas, irmãos, existe um processo. E outra coisa, não devemos desanimar. Não desanimar. Não devemos desanimar, nem desfalecer. Não devemos desfalecer. Não é tempo de desfalecer. Não é tempo de desanimar. É tempo de animar-se. É tempo do fogo do Espírito dentro de você. Glória a Deus, irmãos, que as igrejas, na maioria das cidades já estão começando a reabrir, com restrições. É uma pena, porque a gente vê no noticiário os shoppings, as casas lotéricas, os supermercados, os centros, gente batendo um no outro. E quando a gente vai olhar a igreja, é pessoas com medo de ir para a igreja, para não se contaminar. Não, irmãos. É na igreja que você adora ao Senhor. É na igreja que você se prostra diante do Senhor. Na igreja você usa máscara. Na igreja tem álcool gel. Mas, mais ainda do que o álcool gel, mais ainda de uma máscara, você tem um Todo-Poderoso que mora dentro de você. Você vai escutar uma boa palavra quando você for para a igreja. Seja na sua igreja, seja no Verbo, seja em qualquer outra igreja. Você vai ter a palavra de Deus. Claro, eu vejo pessoas, umas dizendo que está doido para voltar para o culto, doida que a igreja abra. Outras mornas, dizendo, achando que ainda não deve começar. Irmãos, a solução é a igreja. A igreja é você. A igreja não é as paredes. Devemos ter um local para se reunir, mas a igreja é você. É muito bom congregar. É muito bom estar juntos. Por esse tempo, irmãos, de pandemia, é momento de estarmos juntos, orando, congregando, pensando nas coisas lá do alto. Falando como Filipenses 4:8 fala que devemos pensar, falar das coisas lá do alto. Que tudo seja louvável, que tudo seja bom. Amém? Eu quero orar por você. Pai, no nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por todos nós, por todos que estão escutando esse culto online. Eu oro por cada família, por cada homem, por cada mulher. Obrigado pela vida de cada um de nós. Obrigado, Senhor, por cada um, porque você já nos comprou, já nos livrou e nós somos sarados. Obrigado, Senhor, que em tempo de decisões, pessoas que vão escutar esse áudio, pessoas que vão escutar esse vídeo, tomando decisões certas, agindo certo, de acordo com a palavra de Deus. Domingo temos culto presencial. Domingos temos culto presencial. Venha participar do nosso culto aqui no Verbo da Vida Mauá, Rua Carro de Campo, 356, Vila Vitória, em Mauá. Venha, você seja bem-vindo à nossa igreja. Venha escutar uma palavra de fé. Venha escutar uma palavra de ânimo. Venha participar conosco de louvor, de adoração. Venha estar conosco neste domingo, culto da família. Amém? Abraços.